Você tem medo de montar um PC e ele acabar não ligando? Ou até mesmo comprando alguma peça que seja incompatível umas com as outras? Ou até pior, acabar gastando demais onde não precisa e acabar gastando de menos onde você precisa? Mas afinal de contas, para que eu vou querer montar um PC por conta própria se eu posso contratar um serviço especializado? Na minha opinião, existem 3 principais motivos. O primeiro deles: todo o trabalho no final fica mais barato porque você não precisa contratar uma mão de obra. Segundo ponto, você consegue estilizar ele de acordo com o seu gosto, então seja por cor, por tamanho, por modelo, por marca, aí você pode escolher. E terceiro ponto, você pode construir uma coisa para chamar de sua, falar, não, eu consegui, eu enfrentei esse desafio e eu consegui construir uma coisa que é funcional. Nesse guia aqui, eu não vou te mostrar exatamente que peça ou que modelo você precisa comprar. Eu vou te ensinar a pensar o que você vai buscar e as perguntas certas para se fazer. E já começando pela primeira, dentre 2 perguntas que você precisa começar a fazer, a primeira delas seria, afinal de contas, para que eu preciso de um computador? É um computador só para navegar na internet, para ver YouTube, como é o caso, por exemplo, do computador do meu pai? Ou não, é um computador voltado para trabalho, só que trabalhos mais leves, como usar planilhas, trabalhos um pouco mais pesados que podem envolver programação, modelagem em 3D. E, no nosso caso aqui, como quase todos os vídeos, o nosso foco é PC Gamer. Só que mesmo dentro do nicho de PC Gamer, a gente tem que perguntar que tipo de jogo que a gente vai jogar. É um jogo voltado para altas taxas de FPS, como um CS, como um Valorant, ou não? Nós vamos focar em jogos aí que esteticamente são mais bonitos, como um Red Dead, como um GTA, como um Cyberpunk. Aí você tem que responder essa pergunta. Respondeu a pergunta? Eu espero que sim, porque se você for aquela pessoa que simplesmente vai optar para comprar o que tem de melhor, acho que esse guia aqui ele não vai poder te ajudar tanto. Eu aconselho você pular para a segunda parte do vídeo, onde a gente já parte para a montagem. Vamos para a segunda pergunta e talvez uma das mais óbvias. Até quanto você está disposto a pagar? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou abordar opções de computadores usados. Na minha opinião e pela minha experiência, sim, é uma ótima alternativa se você souber como procurar, souber como comprar, achar anúncios confiáveis. Só que aqui nesse vídeo o nosso foco é como montar um PC. Eu não vou detalhar especificamente o porquê de uma peça ou o porquê de outra. Esse aqui é um vídeo tutorial para te ajudar a pensar quais são as devidas perguntas, que peças escolher e como você juntar tudo isso. O processador, ele é o coração do seu computador. Hoje existem 2 grandes empresas que produzem processador para desktop, que é a AMD e a Intel. E o único cuidado que eu peço para vocês sempre quando vocês forem pesquisar qual modelo de processador for comprar, cuidado porque empresas como a Intel, por exemplo, utilizam a mesma nomenclatura de computador há mais de 10 anos. Então, por exemplo, tenho certeza que você já ouviu, o computador de fulano tem um i3, tem um i5, tem um i7. Esse início de nomenclatura dos processadores da Intel já são utilizados já há muito tempo pela empresa. Então vocês têm que sempre pesquisar o nome inteiro do processador. Então, por exemplo, um i7 14700K, que designa a 14ª geração dos processadores da Intel, por exemplo. Mesma coisa para AMD, tá? Então sempre pesquisem o nome inteiro antes de simplesmente irem por i3, i5 ou i7, por exemplo. Uma regra geral que a gente pode aplicar para os processadores, isso para quase todas as peças, mas principalmente o processador, é que quanto mais caro vai ficando, a curva de custo-benefício, ou a curva de ganho de performance, ela vai caindo. Então é sempre importante você achar ali um meio termo que vá satisfazer o que o seu computador precisa. Afinal de contas, como eu falei, ele é o coração do computador. E para você saber qual que você vai comprar, fala, putz, eu vou com AMD, eu vou com Intel, qual modelo que vai? Você falou essa questão aí de ter vários modelos específicos, eu fiquei mais confuso ainda. É importante que sempre pesquisem por benchmarkings, por reviews, por análise de desempenho, dentro seja do YouTube, seja do Google, que tem bastante informação. No nosso computador, a gente vai utilizar um processador da AMD, o Ryzen 5 5600X. Placa de vídeo! Senhores e senhoras, placa de vídeo. Aqui é onde vocês devem, principalmente se você estiver montando um PC Gamer, a minha sugestão
é que o seu orçamento fique entre 40% a 50% de todo o dinheiro seja direcionado para esse componente se você quiser otimizar os ganhos de performance em jogo. A GPU é a que vai definir em 99,99% dos casos a quantas taxas de FPS e até mesmo em que qualidade que seus jogos vão rodar. Infelizmente, a gente teve problemas aí, principalmente nos anos 2020, 2021, tanto pela questão de mineração, quanto pela questão da Covid, que ocasionou a crise dos semicondutores. A gente teve uma alta absurda nessas placas de vídeo. Na verdade, tudo quanto é tipo de componente eletrônico, mas quando a gente fala de placa de vídeo também é um produto que ele é importado, então a gente acaba sofrendo mais. Só que, felizmente, de 2023 para frente, os preços voltaram a ficar um pouco mais aceitáveis aqui. A gente tem basicamente 3 grandes empresas que produzem os chips das placas de vídeo, que é a AMD, mais uma vez, a NVIDIA e a Intel. E trabalhando como parceiras dessas empresas, a gente tem outras empresas que fazem os circuitos das placas de vídeo, como essa caso dessa Zotac, Asus, MSI, Galaxy, que são empresas bem renomadas aí pelo mercado, e várias outras também. Da mesma forma que para os processadores, pessoal, sempre muito importante vocês pesquisarem os reviews, pesquisarem qual placa de vídeo é ideal para o seu uso dentro do seu orçamento. Afinal de contas, ela é o componente mais importante pensando em um PC gamer. Eu vou reforçar isso e vou continuar batendo na tecla algumas vezes a respeito disso para vocês não esquecerem. O que eu gosto de reforçar sempre quando a gente fala de placa de vídeo? Diferente de processadores, que a gente tem hoje em dia uma disputa forte entre Intel e AMD, as placas de vídeo, até hoje, isso já faz tempo, elas possuem uma hegemonia muito forte com a NVIDIA, tá? A AMD aí ficou anos aí fora de disputa, principalmente quando a gente fala de placas high-end dentro do mercado, e até hoje não conseguiu alcançar a NVIDIA. Por exemplo, ela é a detentora da placa de vídeo mais forte para o consumidor final, que é a RTX 4090, por exemplo. É isso que leva, de maneira geral, aos consumidores a preferirem a NVIDIA, além de outras tecnologias que ela vem introduzindo para a gente, como Ray Tracing e DLSS. Além de drivers, que na minha opinião, apesar de eu utilizar no meu computador pessoal uma placa de vídeo da AMD, eu ainda prefiro os drivers da placa de vídeo da NVIDIA, que é o GeForce Experience nesse caso. Por favor, gente, por favor, jamais, prestem atenção nisso, jamais escolham uma placa de vídeo simplesmente pelo tamanho de memória que ela tem. Vocês podem ver, nesse caso aqui, essa placa de vídeo tem 8 GB. Não sei se dá para ver, tem 8 GB. Mas jamais escolham pelo tamanho de memória. Muita gente ainda faz essa confusão, eu falo isso porque eu já fiz muito lá atrás também, quando eu não conhecia muito de computador. Então sempre importante, volto a reforçar, analisem os reviews antes de comprar. Eu vou deixar no card para vocês a análise da AMD RX 7900 XT, que eu fiz super completa, testando em jogos, olhando temperatura, olhando utilização de memória. Então tem bastante coisa bacana, acompanha lá. E antes de você apertar o botão de compra na placa de vídeo, nunca esqueça também de olhar quais são e quantas são as saídas que ela tem para conexão no monitor, tá? Que de maneira geral, as placas de vídeo mais recentes, elas vêm ou com HDMI ou com DisplayPort. E nos monitores atuais, quase sempre, ela tem pelo menos um HDMI e o DisplayPort em monitores de altas taxas de atualização. E por que eu falo isso? É sempre importante vocês avaliarem isso no monitor de vocês, porque dependendo da saída e dependendo do modelo do monitor, ele só aceita que você plugue determinado cabo para você ter altas taxas de FPS. Então sempre confira isso. Dito tudo isso, qual foi a escolha para o nosso computador com uma RTX 3060 Ti da marca Zotac? Chegamos no cérebro do nosso computador, que são as placas-mãe ou mainboard em inglês. Nessa parte, gente, peço que vocês prestem atenção, que é onde muita gente erra. Tanto essa peça quanto o processador são as peças que precisam ter compatibilidade, porque, por exemplo, a Intel, que produz os processadores, tem por prática de mercado mudar com mais velocidade a compatibilidade entre processador, que é o coração do computador, e a placa-mãe, que é o cérebro dela. Vai ser ligada em todos os componentes do seu computador, então por isso que eu chamei aqui de cérebro, ok? E ela precisa ser compatível com o processador.
E como a Intel ela tem essa prática de mudar com uma certa frequência a compatibilidade entre essas duas peças, você precisa olhar com cuidado na hora de comprar. A AMD tem mantido a compatibilidade entre processador e placa-mãe por mais tempo no mercado. O que muda na prática quando a gente fala de placa-mãe uma para outra? Como ela é um componente que não determina o desempenho bruto da máquina, aqui é onde você consegue equilibrar bem o seu orçamento, sem também colocar a opção mais barata nem a mais cara. Ela tem que ser compatível ali no nível do restante dos componentes da máquina. Ela vai se diferenciar uma para as outras em relação ao número de expansões ou slots aí para memória, para SSD, para gabinetes, né? Tem modelos aí como, por exemplo, modelos ITX, que são placas mais menores, desde o modelo Full ATX, que são as maiores. Só é importante reforçar um ponto, tá, galera? Que apesar da gente ter, como eu falei no caso da AMD, que ela leva por mais tempo a compatibilidade entre processadores e placa-mãe, como vão sendo lançados produtos novos, principalmente processadores de nova geração, é importante reforçar que muitas das vezes, antes da gente conseguir ligar o computador, é necessário que a placa-mãe sofra um processo que a gente chama de atualização de BIOS, para ela conseguir ganhar compatibilidade com processadores mais novos, e aqui é onde muita gente também entra em desespero. Dependendo do modelo da placa-mãe, você não consegue fazer essa atualização de BIOS de maneira física. Você tem que colocar um processador mais antigo para ele poder ligar e atualizar a BIOS. Já as placas-mães mais avançadas, você consegue fazer essa atualização simplesmente colocando um pendrive e um botão que ela tem no circuito dela. Se vocês olharem a nossa placa-mãe, ela é do modelo da ASUS, tá? Da mesma maneira que as placas de vídeo, ela tem diversos fabricantes, ASUS, MSI, ASRock, grandes produtoras aí de placa-mãe. Além disso, ela tem um número, uma letra, na verdade, que é uma letra B, que designa basicamente o nível de quão high-end ela é. Hoje existem 3 grandes letras iniciais para as placas-mães, que são as que começam com a letra A, que geralmente são as placas-mães de entrada, as que começam com a letra B, que é o caso dessa aqui, que são as mais intermediárias, e as que começam com a letra X, que já são as mais topo de linha. Então, por exemplo, essa placa-mãe aqui, que é compatível com o chipset AM4, que a gente chama, que é o chipset do processador que eu mostrei para vocês, ela é uma B550, tá? Então é a B e designa a 5ª geração de placas-mãe do AM4 para AMD. Se eu quisesse, eu poderia escolher uma outra placa-mãe para o meu processador. Tem a opção da A520, que é uma placa-mãe de mais de entrada. Tem a X570, que já é a mais topo de linha. Isso falando só da 5ª geração. Como o Ryzen 5000 ele é compatível com placa-mãe da 4ª geração do AM4, eu poderia pegar uma X470. Então eu vou deixar na tela para vocês aí a relação de compatibilidade. Vocês conseguem achar isso tanto no site da própria AMD, quanto nas fabricantes das placas-mãe. Então é sempre importante vocês conferirem isso antes de escolher a placa-mãe do computador de vocês. Agora as coisas começam a ficar mais fáceis, porque vamos falar de memória RAM. Em relação à marca, pessoal, de memória RAM, vai muito de gosto pessoal. Aqui no caso eu tô com algumas Corsair, não precisa ser essa marca, ela é uma marca aí que já está há bastante tempo no mercado de memória RAM. Nós temos aí XPG, temos Asgard, temos T-Force, temos G-Skill, então fica muito a critério aí do cliente e pela oportunidade também. Quais são os pontos que a gente tem que observar na hora de escolher a memória? Vamos pegar memórias DDR4 ou DDR5. Essa escolha vai depender muito do chipset e da placa-mãe que você escolheu, ok? A gente está em um momento de transição do DDR4 para o DDR5. Por exemplo, esse computador que a gente vai montar, eu estou indo com o DDR4. Já o computador que eu tenho para uso pessoal hoje é o modelo que utiliza o DDR5, ok? Atualmente, quando a gente fala de preço, o DDR4 aqui no Brasil, principalmente, ela ainda está mais acessível para a população, só que quando você vai para fora, por exemplo, Estados Unidos, o preço já começa a ficar muito parelho ali, exatamente por uma questão de oferta. A gente já tem muito mais DDR5 no mercado. Vocês estão vendo aqui que eu estou segurando 3 embalagens, na verdade aqui é um kit com 2 pentes de memória, totalizando 8 mais 8, 16 GB. Eu tenho mais 2 aqui, totalizando mais 16 GB, né? E aqui no final ficou com 32. A quantidade que você vai escolher, ele depende da sua utilização. De novo, se você for aquele cara que só vai utilizar para ver YouTube, internet, cara, qualquer coisa para você serve. Um pente desse aqui já é mais do que suficiente. Só que a minha recomendação na prática é que sempre vocês vão utilizar pelo menos 2 pentes da placa-mãe.
para poderem ativar o que a gente chama aqui de dual channel, ou 2 canais de memória, que é para, dependendo da tarefa que o computador vai desempenhar, ele consegue extrair mais do que você utilizar só um pente só, que é o caso em jogos, por exemplo, ok? Mas você está falando, Caio, por que você está utilizando 32 GB? No mesmo vídeo que eu discuto sobre a minha RX 7900 XT, eu abordo um pouco do motivo de estar escolhendo 32 GB. Apesar da gente estar em uma plataforma um pouco mais antiga, entre aspas, de DDR4, eu estou optando por 32 para a gente poder jogar qualquer jogo com fluidez e para a gente não ter engasgo por causa de memória nos jogos. Só que se você tiver com o bolso apertado, você ainda consegue montar um computador muito bom com 16 GB, só sabendo que talvez, dependendo do jogo que você vai jogar, você vai ter que reduzir um pouquinho aí a resolução ou as taxas de FPS para ele não engargalar na hora de jogar. Mas um fator que é importante ressaltar das memórias são as frequências que ela tem. Essa aqui, por exemplo, eu estou com 4 pentes de 3.200 MHz, que é uma frequência bem padrão para modelos de DDR4, mas, por exemplo, quando a gente pula para um DDR5, essas frequências já sobem bastante. Por exemplo, eu estou utilizando aqui 2 pentes de 16 GB a 6.000 MHz, para vocês verem o salto de tecnologia que veio. Que na prática, para jogos principalmente, você não vê grandes diferenças. Caso você opte por escolher 2 pentes de memória, é sempre importante, pessoal, na hora de vocês instalarem, eu vou comentar isso quando a gente começar a instalar, a posição que vocês têm que instalar as memórias. Porque geralmente as placas-mãe hoje em dia, elas têm 4 pentes que são possíveis instalar. E é sempre importante vocês instalarem intercalado para poder ativar o Dual Channel. Sempre o manual das placas-mãe vem mostrando onde você tem que instalar para poder extrair o maior desempenho do computador. Foi-se a época que a gente tinha que empilhar vários HDs para conseguir ter espaço no nosso computador. Nem vou comentar muito aqui quando a gente fala de armazenamento de HD. Se a gente voltar a 5 anos, talvez ainda valesse a pena pensar em colocar HD no computador. Mas hoje em dia, essa pecinha aqui que substituiu aquele trambolhão já faz esse papel e muito melhor. Esse aqui são os SSDs, que hoje a gente pluga diretamente na placa-mãe. Tá? Vou até tirar aqui para vocês verem. É um SSD que a gente chama aqui de plug M2, no modelo NVMe, mas com plug M2 ainda tem o modelo SATA, por ser um SSD. Ele também faz um trabalho excepcional, só que hoje em dia a maior parte dos SSD já vem no modelo com a entrada NVMe. A peça que mais agregou em velocidade para os sistemas operacionais, com certeza eu falaria que é o SSD. Não sei se vocês lembram, se vocês têm um computador ou se vocês lembram o quão demorava para o Windows abrir e para ele processar as coisas quando a gente tinha um HD, ou até mesmo você ficava ouvindo aquele barulhinho de algum disco arranhado, porque o HD é um sistema que usa disco óptico, então ele tem uma agulhinha que fica encostando num tipo uma espécie de CDzinho, e a gente ficava ouvindo aquele barulho, e aí quando a gente via aquele barulho travava o computador. Hoje em dia não tem mais isso. Isso aqui substituiu totalmente o HD, sem barulho e com muito mais velocidade, principalmente na hora de fazer o boot do Windows. E até mesmo para jogo, para processamento de planilha. E a única coisa que eu quero reforçar aqui é que existem gerações diferentes de SSD NVMe. Então esse aqui, por exemplo, é um SSD da terceira geração, né, o PCI 3.0 aqui. No meu computador atual, por exemplo, é do 4.0, já tem o 5.0 também, né, que cada vez mais vai aumentando as velocidades. Só que na prática, para um usuário corriqueiro aí, para poder jogar, enfim, para navegar, para utilização de tarefas do dia a dia, você não vai sentir diferença. Acho que o ponto importante de se preocupar, aí sim eu falo que se vocês tiverem a oportunidade de investir uma grana legal, seria no tamanho do SSD. Aqui eu estou falando de um SSD que tem 1 TB de armazenamento. Para quem simplesmente vai jogar alguns jogos, instalar o Windows, não tem problema. Só que se você for um criador de conteúdo, uma pessoa que precisa de muito espaço para armazenar fotos, eu aconselho já partir para pelo menos 2 TB, tá? Que cada vez mais a gente tem câmeras, tem celulares com resoluções melhores, jogos mais pesados, temos jogos aí batendo mais de 200 GB só de espaço, então eu já sugiro partir para um SSD de pelo menos 2 TB, que nem é tão mais caro do que de 1 TB. Já os sistemas de refrigeração, ou coolers, eles são responsáveis por transferir todo o calor que o processador ou qualquer componente aí que gera calor, transferir esse calor para fora dele. E hoje a gente tem
dois tipos de coolers para processador. Esse tipo aqui que a gente chama de water cooler, ou no caso os air coolers, que fazem o mesmo papel, só que ao invés de utilizar água para refrigerar, utilizam simplesmente o ar. Ah, cara, mas onde está a água? Esse aqui é um sistema que é composto basicamente por uma bomba e com um cano que transfere a água que sai quente aqui da bomba, que entra aqui no radiador, para fora dele, jogar a água fria para a bomba para refrigerar o processador. Analogamente para os air coolers, em vez de fazer isso através de água, fazem através das ventoinhas ou das aletas, ou o que a gente chama de heat pipes. Esse componente, muitas vezes eu vejo o pessoal pela internet negligenciando também essa peça aqui, porque, de novo, na prática é um item que ele não vai definir o desempenho bruto do seu computador, só que como ele é o componente que vai resfriar o seu processador, e se o seu processador estiver muito quente, ele vai diminuir o que a gente chama de clock dele e, consequentemente, vai diminuir o desempenho. Investir em um bom sistema de refrigeração é essencial, principalmente para processadores aí mais caros, os high-end. Quais são as vantagens de utilizar esse water cooler ao invés de um air cooler? Primeiro, na minha opinião, uma questão de estética. Eu acho que fica mais bonito do que um air cooler, e dependendo do tamanho dele, dependendo do tamanho do radiador, ele vai ter um desempenho melhor do que um air cooler. Óbvio que vai depender muito de air cooler para water cooler, mas de maneira geral ele acaba diminuindo um pouco mais a temperatura. Nada que você fala assim, nossa, eu vou pegar o water cooler exatamente porque ele é melhor em relação à refrigeração. Não necessariamente. A gente tem alguns air coolers que são muito fortes, principalmente algumas marcas renomadas como uma Thermaltake, uma Be Quiet ou até mesmo uma Noctua aí, mas eu gosto mesmo por causa da estética. Só que isso leva a uma desvantagem. Ele é mais trabalhoso na hora de montar. Você precisa ali ter um pouco mais de paciência, tomar um pouco de cuidado na hora de pregar lá o radiador para não entortar nenhuma aleta, tá? Nada muito difícil, mas você precisa ter um pouco mais de paciência. O air cooler, ele é mais fácil, ele é mais rápido de se tirar, só tem que tomar o cuidado, porque dependendo do tamanho do air cooler, ele pode barrar você conseguir instalar as memórias RAM nos slots. Se for um air cooler muito grande, pareado com uma memória muito grande plugada na placa-mãe, muitas das vezes você não consegue encaixar os dois. Então só toma um pouco de cuidado na hora de escolher, principalmente o air cooler. O water cooler você não tem problema. O ponto de atenção dele é você medir o tamanho do seu gabinete para ver se ele cabe. No meu caso, como é um water cooler de 240 milímetros, que vai duas ventoinhas aqui de 120 milímetros, a maioria dos gabinetes comporta com folga esse water cooler. Nesse caso aqui é uma da marca Knox Hammer aqui. Ah, e vale reforçar, tá, pessoal? Muitos dos processadores que já vendem hoje no mercado, eles já vêm com air cooler dentro do seu box. Depois eu mostro para vocês do AMD, do processador que eu escolhi, ele inclusive já vem também. Eu geralmente gosto de ir com uma opção um pouco melhor, para a gente não ter problema de aquecimento, principalmente que para quem mora em São Paulo, por exemplo, tem momentos que o pico de temperatura vai lá para cima, tá? E como eu não tenho ar-condicionado aqui no quarto, fica mais difícil refrigerar. Não sai daí, não sai daí não. Estamos quase terminando de passar por esse guia de componentes. E agora, pessoal, eu vou passar pelo item que disparado é o que o pessoal mais subdimensiona nos computadores, que são as nossas queridas fontes ou PSUs. Essa peça que vocês estão vendo, que parece mais um tijolão aqui, é responsável por fornecer toda a energia para o computador e protegê-lo de descargas elétricas. E se você não dimensionar bem esse componente para o que o seu computador precisa de alimentação, ele vai ficar desligando a todo momento, principalmente em momentos que você precisa de mais carga. Como, por exemplo, estar jogando um jogo, processando algum vídeo ou fazendo uma tarefa aí que demande mais do computador. O que eu acho que vale ressaltar deles, pessoal? Hoje em dia, tem muita gente que utilizam o selo, que a gente chama de 80 Plus, como sinônimo de qualidade de fonte. Há um tempo atrás, a gente até podia falar, porque não eram todas as fontes que vinham com esse selo, que é um selo basicamente que designa a eficiência que a fonte tem. Hoje em dia, quase todas têm 80 Plus Bronze, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, enfim. Então, vocês podem utilizar só como um parâmetro, mas não definir que ela é uma boa fonte por isso, tá? E para isso, vocês vão ter que ver review na internet. Tem muito canal hoje, muita empresa que faz esses reviews de teste, como por exemplo o Ronaldo Boassali aqui no Brasil. E como que a gente vai conectar esse trambolho no computador? Basicamente aqui vão ter um monte de saída, tá? Então a gente tem saída de 24 pinos para alimentar a placa-mãe, a gente tem saída para alimentar a placa de vídeo, a gente tem saída para alimentar processador, tá? Então a gente vai olhar um pouquinho disso aí,
mas basicamente a gente vai plugar todos os cabos que vão utilizar para alimentar o computador nesse componente aqui. O que vale reforçar só, pessoal? Fazer um parênteses sobre as fontes que tem os conectores de 12 volts de alta voltagem, tá? São as novas fontes aí que estão vindo para o mercado exatamente para atender a demanda das novas placas da NVIDIA, da geração 4000 aí. Não é o caso dessa fonte, mas eu vou deixar no vídeo para vocês alguns exemplos para vocês verem. A placa de vídeo que a gente vai instalar não tem esse conector ainda, mas caso vocês estejam comprando uma placa de vídeo da NVIDIA da geração 4000, eu já aconselho vocês buscarem uma fonte com esse novo conector, exatamente para não depender de conectores que vem na placa de vídeo, que a gente tem alguns relatos na internet aí que já queimaram, enfim, por uma questão de mau contato. Só fiquem atentos a isso caso vocês estejam indo com uma placa de vídeo da linha 4000 da NVIDIA. E qual que é a minha sugestão para dimensionamento do tamanho da fonte que vocês vão usar, tá? Por exemplo, a gente está usando uma fonte aqui de 750 watts. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma calculadora que mostra, a partir do input dos componentes do seu computador, ele vai mostrar uma aproximação de quanto de energia que ele vai utilizar no seu pico, e em cima desse número, minha sugestão é que vocês dimensionem de 20 a 30% acima desse valor para vocês escolherem uma fonte. Então vou usar um número aqui hipotético para facilitar a conta. Se o seu computador ele vai demandar no máximo 1000 watts da tomada, a minha sugestão é que vocês peguem uma fonte de 1200 watts. Nesse caso, 1200 watts eu estou hiperdimensionando porque o computador só vai puxar 1000 watts computadores mega high-end, tá? Mas é assim que é a minha sugestão. Dimensione de 20 a 30% a mais que você não vai ter problema ali de computador ficar desligando, por exemplo. Eu falei que essa fonte aqui parece um tijolão, só que atualmente existem fontes mais modernas que elas são bem menorzinhas, que a gente chama de SFX, que são exatamente para gabinetes menorzinhos, tá? Que tem uns gabinetes hoje do tamanho de algumas caixas que o pessoal gosta de montar, e existem fontes específicas para esse gabinete, mas de maneira geral a oferta delas é bem pior e por consequência o preço é bem maior. Fica livre se vocês quiserem colocar no computador de vocês, afinal de contas ela cabe também em um gabinete maior. Só vai ter que pagar a mais por isso. O último componente que geralmente a gente escolhe para o nosso computador é o querido gabinete. Essa peça talvez seja a que mais tem empresas fabricando, uma variação maior de modelos, de cores, tá? Então a escolha desse componente aqui ele é 100% pessoal. Eu faço só 3 observações que vocês devem tomar cuidado na hora de comprar. A primeira delas é o número de expansões ou saídas USB que ela tenha. Então, por exemplo, esse gabinete ele não tem saída USB-C na frente, enquanto o meu computador atual tem. O segundo ponto é o tamanho. Então vocês têm que tomar cuidado, porque apesar de gabinete grande ser muito pesado para você ficar carregando para lá e para cá, ele é muito melhor na hora de você montar o computador, ele tem mais espaço dentro, ele tem um airflow, né, um fluxo de ar dentro de maneira geral melhor também para o seu computador. Então toma muito cuidado na hora que você for escolher um gabinete muito pequeno e os seus componentes forem componentes que esquentam muito, tá? Porque isso pode prejudicar o desempenho dele se você não tiver um bom sistema de refrigeração, tá? Então esse é um ponto muito importante na hora de você escolher um bom gabinete. E o terceiro, RGB. A gente sabe muito bem que a RGB dá muito desempenho, né? Então esse gabinete Lion-Q da Lion ele tem RGB também, então é nele que nós vamos montar e colocar as peças dentro, e além de ter um airflow fantástico, é um gabinete que tem reviews muito bons pela internet. Vamos primeiro abrir o nosso espaço de trabalho, então arranjem um lugar aí com bastante espaço, o máximo que vocês conseguirem, para tomar cuidado para não perder parafuso, não perder nenhuma peça. Equipamentos. O que eu separei aqui como equipamento? Uma chave Phillips. Eu tô com uma versão aqui com ponta magnética, que até ajuda a gente a não perder os parafusos. Tem uma outra chave Phillips aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês, se vocês quiserem, que é uma chave Phillips elétrica, que vai facilitar principalmente lugares menores para a gente conseguir acessar. Muito legal esse equipamento, eu gostei demais disso aqui. Todo computador que eu vou montar eu utilizo. E ainda uma pasta térmica, tá pessoal? A pasta térmica ela é opcional, principalmente se você estiver comprando um water cooler novo, que geralmente eles vêm ou water cooler ou air cooler. Essa aqui é uma da Noctua, tá? Mas aí fica a gosto. Não vai ter problema se vocês utilizarem a que vem junto com o water cooler ou com air cooler.
Tem muita gente que fica com dúvida em relação à estática. Eu preciso descarregar minha estática, eu preciso comprar aquelas pulseiras anti-estáticas, enfim. Pessoal, eu nunca comprei nenhuma delas. Tá? Hoje em dia os equipamentos ele já vêm com uma proteção muito maior do que vinham antigamente. Então vocês conseguem simplesmente, por uma questão de segurança, se quiserem, vocês podem descarregar a estática ou colocando a mão na parede, né, que ela está ligada na terra, ou se vocês quiserem também, vocês podem encostar no gabinete, tá? Se vocês são pessoas que têm muita estática, tem essas formas de descarregar antes de mexer. Primeira coisa para montar, pessoal, aqui está a placa-mãe, tá? Eu já tirei ela da caixa, então a minha sugestão é que sempre que vocês tirem da caixa, utilizem a própria caixa como uma mini bancada, tá? Porque vai facilitar o encaixe das peças. A primeira coisa que a gente vai instalar aqui é o processador. Aqui está o Ryzen 5 5600X. Eu comentei no começo do vídeo que esse processador ele via com air cooler já, tá? Então só para vocês verem, isso aqui é a box dele. Eu não vou colocá-lo, tá? Mas caso vocês adquiram esse processador, vocês têm essa opção aqui, ó. Bom, inclusive é um air cooler muito bom, tá, pessoal? O AMD melhorou muito os seus air coolers aí, então se vocês quiserem, vocês têm essa opção de poder usar também. Inclusive aqui ó, a pasta térmica, ela vem com a pasta térmica pré-aplicada já, tá bom? Então se vocês comprarem esse processador, podem utilizar. Só lembrando que dependendo do qual high-end é o processador, principalmente os mais caros, eles não costumam vir, tá? Então você tem que comprar uma parte aí para poder resfriar o seu CPU. Então, abrindo o CPU aqui, como que iremos encaixar o CPU na placa-mãe? Primeiro passo, a gente abre esse pininho que tem aqui. Essa é a etapa que a gente mais tem que tomar cuidado, principalmente por causa, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas desses pininhos, tá, que vem no processador. Nesse caso, como a gente está falando de um processador da AMD, aqui ó, vocês podem ver, vem esses pinos no processador, que é a parte que vocês mais têm que tomar cuidado, porque se entortar, ele vai começar a dar defeito, vai dar tela azul, ou muitas vezes nem ligar. No caso dos processadores mais modernos, por exemplo, o AM5, ele já vem com os pinos instalados na própria placa-mãe, e aqui não tem nenhum pino. Então, nesse caso, você precisa ter menos cuidado com o processador e mais cuidado com a placa-mãe. O que a gente tem que fazer? O processador ele vem com uma sinalização de um triângulo bem pequeno aqui. Ó, se vocês verem, tem um triângulo bem pequeno que vocês têm que encaixar junto com o triângulo que tem na placa-mãe. Então a gente vai encaixar a ponta do triângulo que está aqui nessa parte do triângulo que está aqui. Encaixado. Super simples, tá, pessoal? Aí, antes de qualquer coisa, se vocês não tiverem segurança se já foi instalado ou se foi encaixado, deem uma mexidinha, bem de leve assim, para ver se ele não vai se mexer quando a gente fechar o pino. Então, só dê uma mexidinha, ele tá bem encaixado. Agora, a parte simples, vai lá e só abaixar o pino. Dependendo da placa-mãe, esse pino aqui, ele oferece uma certa resistência na hora que você vai fechar. E muita gente fica com medo de apertar e poder quebrar. Não precisa ficar com medo, tá? É normal você ter essa pressão, tá? Você ter essa resistência, então podem apertar com vontade. Só não esqueçam antes de fazer o testezinho aqui para ver se ele está bem encaixado. Processador instalado já. A etapa mais difícil do processo já foi feita. Nas placas-mãe, onde tem os pinos instalados em vez do processador, vem tipo uma capinha de proteção, né? O que eles chamam de CPU cover, que é exatamente para eles protegerem o pino na hora que você não tiver com um processador instalado. Nesse caso, sempre que vocês vão ter que levantar o pino, sem tirar a capinha ela vai ficar levantada, você vai instalar o processador e na hora que você descer o pininho, a capinha automaticamente vai sair, tá? Então não precisa tirar com a mão. E sempre guardem, tá, pessoal, essa capinha, porque ela é importante, principalmente se você tiver que fazer um processo de RMA, de problema na placa, ou quiser vender a placa depois, a placa-mãe acaba perdendo muito valor se você também perder essa capinha, tá? Então sempre guardem, não esqueça. Próximo passo, bora instalar os 4 pentes de memória. Então, pessoal, primeiro, para poder ilustrar para vocês, eu vou instalar, caso eu só tivesse 2 pentes, como que eu instalaria? Ela vem descrito no manual quais são os slots que você tem que instalar para poder ativar o Dual Channel. Aqui também, nessa placa-mãe específico, ela mostra com asterisco também os slots que a gente precisa instalar. Que no caso, eles chamam aqui do DIN A2
e do DIMM B2. Quando tiver esse asterisco, sempre priorizem esses slots. A gente tem que garantir que o buraquinho aqui da memória RAM esteja encaixada com o buraquinho da placa-mãe. O nosso caso, a gente teria que instalar nos pentes mais longe do processador, então seriam nesses dois cinzas aqui. O que a gente faz? A gente abre as alavancas aqui do segundo slot e o do quarto slot. Dependendo da placa-mãe, esses slots você consegue abrir desse lado também. Nesse caso dessa placa-mãe, ela não mexe, ela é fixa, tá? Então aí vai depender muito da placa-mãe. Sempre verifiquem se ela é travada ou não. Só que esse lado aqui, ele é um pouco mais curto que esse, tá? E aqui no caso da placa-mãe, esse lado é o mais curto. Então a gente vai posicionar. Super simples. Encaixou. Agora a gente só vai fazer uma força até a alavanca desse lado fazer um clique. Agora a gente vai instalar a outra memória nesse quarto slot aqui. Mesma coisa, encaixa desse lado, encaixa desse, fazer o clique dos dois lados, pronto. Memórias instaladas. Aqui, ó, os dois lados fechadinhos. No meu caso, agora eu vou instalar as outras duas memórias, tá? Porque eu falei, eu tenho 32 GB de memória. Pronto, olha como fica bonito, pessoal, esteticamente. Os 4 slots já com memória, totalizando 32 GB. Que já foi uns 30% aqui do computador, para vocês verem como é tranquilo, tá? O sistema de armazenamento, pessoal, então o nosso SSD aqui de 1 TB da Kingston, tá? Então uma outra etapa que é bem tranquila para a gente instalar. Acho que a única dificuldade que algumas pessoas têm é na hora de localizar o standoff ou o parafusinho, na verdade o pininho que dá suporte na hora que a gente coloca o SSD, que ele fica em cima aqui apoiado. Nesse caso, essa placa-mãe, ela não tem, nesse slot aqui, que é o nosso slot M2, ele não tem o dissipador de calor como tem, por exemplo, nessa parte de baixo. Debaixo desse dissipador tem mais um slot M2, caso eu queira instalar mais um desse aqui. Só que nesse caso, para eu conseguir extrair o máximo aí do PCI Express, o ideal é sempre a gente instalar o M2 no slot mais próximo do processador, e daí depois, obviamente, se você tiver outro, você pode instalar nos outros locais da placa-mãe. Nesse caso, ela só possui esse M2 e esse M2. Tem placa-mães aí que possuem 3, possuem 4, enfim. Inclusive, existem até adaptadores que a gente consegue colocar para incluir mais armazenamento. Esse pininho aqui, ele é ajustável de acordo com o tamanho do seu M2. Então, por exemplo, esse M2, se vocês verem aqui, eu encaixar ele aqui, ele vai mais ou menos até aqui, ó, tá vendo? Agora, tem M2 que é menorzinho o comprimento dele. Então, o que a gente teria que fazer? Pegar esse suporte e ajustar, colocando ele aqui ou aqui, dependendo do tamanho do M2. No meu caso, ele já vem como padrão desse tamanho. Então, como que a gente faz para instalar? Simplesmente, sempre quando vocês forem encaixar a primeira vez, nunca encaixem ele já na horizontal. Coloquem ele um pouco angulado. Eu vou mostrar primeiro assim para vocês verem. Encaixou? Quando ele já encaixa de uma maneira que você não precisa mais segurar ele, olha um pouco aqui como ele fica. Ele fica anguladinho assim, ó. Simplesmente você vai baixar e parafusar. Tá? Nesse caso, o parafuso ele ainda está aqui dentro, tá? Eu deixei aqui só para vocês verem como muitas vezes eles vêm. Tem placa-mãe que ele vem com parafuso já pré-instalado e tem placa-mãe que ele vem com parafuso fora da placa-mãe e vem dentro da caixa, tá? Então sempre dê uma olhada. Vamos usar a nossa chave Phillips automática. Ele vem com vários pininhos assim para você poder adaptar dependendo do formato do parafuso. O botãozinho para desaparafusar e para parafusar. Nesse caso a gente vai desaparafusar. Eu encaixo ele aqui e... Ó que simples. Ainda é magnético. Deixa de lado um pouquinho. Pego o SSD, como eu falei para vocês. Encaixo ele aqui. Tá solto. Aí agora vocês só vão pegar o parafuso mais uma vez. Sempre cuidado com esse parafuso que ele é minúsculo. Vocês vão baixar o SSD, encaixar o parafuso e atarrachar mais uma vez. Não precisa apertar muito forte. Atarrachado e SSD já instalado. E pessoal, não esqueçam que caso vocês estejam colocando o SSD em um slot que tem esse dissipador em cima,
Depois que vocês instalarem o SSD, sempre recoloquem o dissipador aqui. Ele é exatamente feito para poder ajudar a dissipar o calor que tem no SSD. A estrutura da placa-mãe já está praticamente pronta. Se eu fosse usar um air cooler agora, eu já utilizaria e já o instalaria aqui, porque daí você já consegue pegar toda essa estrutura e colocar direto no gabinete. Só que como o meu caso é water cooler, é ruim a gente instalar agora e depois ir tudo com toda a estrutura dele para dentro do gabinete, com a bomba, com o radiador, então fica muito trabalhoso, tá? Caso vocês queiram, a galera costuma gostar de fazer um teste para ver se todos os componentes estão funcionando antes de ter todo o trabalho de colocar no gabinete, ligando ele já na fonte e apertando o botão manualmente aqui na placa-mãe para ver se tudo liga. A única coisa que precisa fazer é colocar o cooler aqui em cima, tá? Recomendável até colocar um pouquinho de pasta térmica para ele pelo menos se manter ligado aí por alguns segundos e ligar o 24 pinos e ligar o cabo do processador. A partir disso, só ligar na fonte na tomada e ver se está tudo ligando. Para isso você precisa também plugar a placa de vídeo. Como o meu processador ele não tem placa de vídeo integrado, eu teria que plugar minha placa de vídeo e aí colocar os conectores da placa de vídeo, no caso o DisplayPort, e ligar um teclado, enfim, só para a gente ver se está tudo funcionando e ligar no monitor. Dá um pouco de trabalho, mas se vocês quiserem evitar retrabalhos depois de colocar tudo no gabinete e porventura não ligar, vocês podem fazer esse teste. Eu já vou colocar direto no gabinete. Antes de colocar a placa-mãe dentro do gabinete, sempre verifique na placa-mãe de vocês se ela vem com esse espelhinho aqui, tá? Que a gente tem que colocar na parte de trás do gabinete. Geralmente as placas-mãe mais de entrada ou até muitas intermediárias, como é o caso dessa aqui, ela vem com o espelhinho traseiro separado, então a gente tem que encaixar no gabinete, tá? Bem nessa parte aqui do fundo. Sempre verifiquem se ela vai ficar na posição de pé, tá? Então vocês têm que colocar de pé, se vocês colocarem desse lado, que dá para colocar na teoria ali no gabinete, mas na hora que vocês forem tentar instalar a placa-mãe, ela não vai caber, ok? Então sempre verifiquem se ela está ficando de pé e coloquem ela direto nessa direção. Façam uma pressão até ela fazer barulhinho, ó, o barulhinho que ela faz instalado. Essa parte, galera, só façam com um pouco de cuidado, porque às vezes ela tem umas rebarbas assim que pode acabar cortando o dedo, tá? Muita gente acaba cortando, então toma um pouco de cuidado na hora de vocês inserirem o espelhinho. Vejam se está bem firme, se estiver bem firme. Agora sim, vamos colocar a placa-mãe. Antes da gente posicionar a nossa placa-mãe, é sempre importante vocês verificarem, de acordo com o formato da placa-mãe, quais vão ser as posições para poder encaixar ela dentro do gabinete, tá? Vocês estão vendo aqui que tem standoffs, que são esses apoios para poder colocar a placa-mãe no gabinete. Ela não vai em contato direto aqui com a chapa de metal, para ficar bem firme dentro do gabinete. Ele tem vários furinhos onde você consegue colocar esses standoffs para poder adaptar para o tamanho da placa-mãe. Nesse caso, os meus já estão certinhos para a placa micro ATX. Caso não esteja, é só você desatarrachar elas e colocar no local onde precisa corretamente. A placa-mãe, ela tem os buraquinhos dela aqui, que é para a gente encaixar nos standoffs, tá? Então, nesse caso, ela tem 1, 2, a minha tem 8 desses buraquinhos aqui, tá? Então, só vou posicionar ela na posição certa aqui. Sempre olhem atrás para ver se elas estão no buraquinho certo do espelhinho aqui, ó. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar os parafusos nela. Nesse caso, esse aqui são os parafusinhos dessa placa-mãe. Ela sempre vem com a placa-mãe. Muitos dos gabinetes também já vem os parafusinhos nesse padrão, que tem essa argolinha aqui, ó, do lado. Mais uma vez eu vou ativar o modo preguiça aqui. Eu gosto sempre de colocar do meio primeiro, para ela poder ficar bem firme já. Eu gosto de partir no formato diagonal, colocar em uma ponta, depois colocar na outra. Se eu quisesse deixar a placa-mãe assim, eu poderia. Ela não vai mais para lugar nenhum aqui, mas é sempre importante colocar todos, tá? Vamos para o último parafuso. Esse aqui geralmente costuma ser um pouco mais chato, tá, pessoal? O que fica bem aqui, que geralmente a gente tem esses heat pipes aqui atrapalhando. Então, se vocês pegam uma chave Phillips que não tem ímã, tá, dá uma sofrida, mas só tem um pouquinho de paciência.
Sempre faça um double check para ver se não ficou nenhum espacinho aberto, tá, pessoal? Agora começa a chegar algumas partes que a galera não curte, que é principalmente ir para instalação dos cabos do painel frontal. Caso a placa-mãe de vocês não deixem claro, ou vocês tenham dificuldade de saber quais são os cabos e como vocês têm que instalar o botão de power, o botão de reset, os botões de LED, sempre consultem o manual. O manual vai salvar vocês, tá, galera? E a partir daqui, eu gosto de sempre trabalhar com o gabinete de pé. É o momento que a gente já tem que começar a organizar os cabos para a gente não sofrer depois. Então eu vou levantar o gabinete para a gente poder começar a trabalhar na parte de trás dos cabos e já começar a plugar tudo que for referente a painel frontal. Vamos abrir agora a tampa traseira do gabinete para a gente começar a separar todos os fios e o que for necessário a gente já trazer para frente para poder plugar na placa-mãe, para a gente ajudar já na gestão dos cabos. E aqui, galera, é a parte onde é feia do computador, que é cabo que não acaba mais, tá? Não entre em pânico nesse momento. Vocês vão ver que até que é tranquilo, principalmente esse gabinete que nem tem tanto cabo assim. Inclusive esse gabinete ele já vem com o hub aqui pra gente poder plugar os RGBs, tá? Os LEDs, os RGBs, então facilita bastante ter esse hub. Vamos olhar na frente como tá a posição dos conectores da placa-mãe, que a partir disso a gente consegue posicionar os cabos da forma que fique mais fácil a gente organizar depois. Esse gabinete especificamente ele tem uma passagem que vem por baixo, então a gente vai passar esse cabo que sai de trás do gabinete chamado HD áudio, tá? Ele até tá escrito aqui HD áudio, não sei se dá para ver, acho que dá. Eu vou passar ele por baixo. Sempre que possível, abra o espaço para ele não ficar na frente de outros cabos aqui atrás. Passando aqui, ele já desce por aqui, já fica perto do acesso do conector do HD áudio. Se vocês tiverem dificuldade para saber qual é o conector, olhem o manual da placa-mãe de vocês, tá? Então a gente vai plugar ele aqui, pronto. Cabo do HD áudio plugado. Esse HD áudio é o que vai ser responsável por transmitir o som que você coloca no seu headset quando você pluga na parte frontal do seu gabinete. Nesse caso, o P2 que a gente conecta o headset, ele fica na parte de cima do gabinete, mas muitos deles ficam na parte da frente. Antes da gente ir para os cabos que são mais chatinhos da gente conectar, a gente vai colocar aqui o cabo USB 3.0, também que fica na parte frontal do gabinete, da maioria dos gabinetes, né? Eu tenho dois espaços para colocar. Eu posso colocar tanto aqui nessa furação que tem, ou posso colocar nessa furação aqui. Nesse caso, aqui, como vai ter a furação do 24 pinos, e geralmente o cabo de 24 pinos ele é bem grosso, eu vou testar, colocar primeiro aqui, tá? E aí, se a gente ver que fica muito apertado nessa parte, eu transfiro esse cabo de baixo para cima, porque esteticamente eu gosto geralmente vindo de cima para baixo do que vindo de baixo para cima. Antes da gente olhar, vocês verem como que eu tô fazendo, tá, pessoal? Deixa eu dar uma virada aqui. Esse aqui é o cabo 3.0 que sai do gabinete. Ele também vem descrito como USB 3.0. Tá escrito bem aqui, ó. Vocês podem ver que esse cabo que sai, ele tem várias coisas na frente. O que eu gosto de fazer sempre? Para evitar que ele fique atrapalhando, nesse caso, esse gabinete ele tem vários desses velcros para a gente utilizar, tá? Para ajudar a prender os cabos. Eu vou jogar dentro do gabinete, que daí ele já não fica na frente de ninguém. Vamos virar. O cabo 3.0 saiu aqui. Agora, para a gente conseguir encaixar, eu sempre vou regulando um pouco o comprimento do cabo aqui atrás e a gente pluga. A gente só tem um jeito de conectar ele aqui. Que eu não vejo muita galera comentando, mas tome um pouco de cuidado com esse conector. Ele até que é fácil colocar, só que para tirar ele é bem duro, tá? E você pode acabar quebrando, então só um pouco de cuidado. E como esse cabo aqui é muito grosso, ele é até ruim de gerenciar aqui atrás, então só um pouco de cuidado, não sejam muito bruscos com esse cabo aqui para não acabar arrancando ele, tá vendo? Nem precisa de muita força para encaixar, mas também não dobrem muito a ponta aqui para acabar não arrancando nenhum conector da placa-mãe. Vamos colocar os cabos que a galera menos gosta, que são o restante dos cabos do painel frontal, que são esses cabinhos aqui, tá, pessoal? Do Power Switch, que é o botão da frente onde você liga o computador, o botão de Reset Switch, que é o botão, dependendo do gabinete, tem gabinete que não tem, mas os que tiverem são o reset para resetar o computador, na hora que você quiser reiniciar, e nesse caso, o botão do LED do Power, né, onde fica a luzinha ligada. Eu vou deixar um esquema para vocês aí na tela, na sequência que você tem que colocar, tudo que envolve LED, né, LED possui polaridade, se vocês não colocarem o positivo e o negativo no local correto, eles não vão funcionar numa placa-mãe. São esses pininhos que estão aqui. E, de novo, se vocês tiverem dificuldade de reconhecer de onde vem
na placa-mãe de vocês, olhem o manual. Eu vou deixar certinho como que é a disposição deles para você aí na tela, porque não é difícil. E geralmente a placa-mãe também vem sinalizando a posição para colocar. Vou colocar primeiro o Power LED, e aí eu tenho Power Switch. Power Switch e o Reset Switch, não importa de qual lado vocês coloquem, tá? Mesmo se vocês colocarem do jeito que tá aqui ou ao contrário, ele vai funcionar, porque eles não possuem polaridade. Viu? Pronto, pessoal. Instalados os cabos do painel frontal. E vamos lá. Essas são as ventoinhas, a bomba. Aqui, pessoal, é sempre importante vocês também olharem no manual de vocês, caso vocês não tenham familiaridade, de qual que são os adaptadores necessários para colocar, seja ele Intel ou AMD, tá? Porque os adaptadores são diferentes. Por exemplo, esse aqui são os adaptadores para poder encaixar a bomba em placas-mães da AMD, no caso M4, tá? Eu já separei tudo aqui que eu vou precisar para montar especificamente o meu processador. Então a gente tem aqui o radiador, temos os dois coolers, aqui os adaptadores e tudo quanto é parafuso. Minha sugestão é sempre que antes de vocês começarem a montar, deixem separado bonitinho o que vocês vão precisar, porque daí fica menos coisa misturada de outros parafusos que não vai precisar, enfim. Antes de vocês colocarem o cooler no radiador, sempre verifiquem, na verdade sempre simulem em que posição que vocês vão colocar o water cooler no gabinete. Exatamente por quê? Para que os cabos que a gente vai colocar no gabinete, esses cabos aqui, eles fiquem voltados para a parte de trás do gabinete, porque se ele ficar para frente, primeiro, fica uma coisa muito feia. Aí imagina, na frente do gabinete vai ficar assim, ó, com esses cabos voando. Então o importante é sempre que ele fique para trás, para facilitar na gestão dos cabos, tá? Nesse caso, eu olhei aqui, eu vou colocar esse water cooler nessa posição do gabinete aqui, assim, ó. Ele vai ficar aqui, com o cabo saindo da direita e indo para o processador. Se o cabo vai ficar dessa forma, eu vou colocar o cooler para que ele fique dessa forma aqui, para que ele fique com os cabos aqui voltados para trás e a gente não tem problema aí com o cable management, tá bom? Antes de vocês prenderem o parafuso em cada uma aqui dos parafusos que tem no water cooler, é sempre importante vocês olharem como que vocês vão instalar o cooler. Como essa parte é a parte que vai ficar para baixo do gabinete, o cooler vai ficar assim, ó. Por quê? Eu vou querer, imagina que o processador vai estar aqui embaixo, aqui ele vai estar gerando calor. O calor ele venha para a parte de baixo do cooler e ele jogue para fora do gabinete esse calor. Nesse caso, aqui é o lado que vai ter que entrar o ar quente e desse lado aqui é o lado que sai o ar. Inclusive hoje em dia tem até coolers mais atualizados que se você olhar o lado, ele é exatamente idêntico. Nesse vocês veem que o lado bonito aqui é o lado que entra o ar e aqui o lado que é mais feinho ele sai. O radiador vai estar para baixo do gabinete, eu vou posicionar ele de frente. Aqui sempre atentando na direção que vai ficar os cabos, tá? Os cabos utilizados para a gente pregar o cooler dentro do radiador é esse comprido aqui, nesse formato mais achatado. Minha sugestão é que sempre que vocês forem atarrachar alguma coisa que tenha 4 laterais, nunca apertem demais o primeiro parafuso para vocês poderem primeiro posicionar os 4 e aí depois você vai apertando com calma, para tomar cuidado para não quebrar nada, para não entortar nada. Opa! O que eu gosto de fazer? Usar a chave Phillips convencional que você consegue ter mais torque para poder prender eles. Aperto um pouco mais aqui, deixo firme. Sem também fazer uma pressão absurda, tá, pessoal? Aqui. Aí, galera, agora é levar os coolers para dentro do gabinete. Vou precisar atarrachar esse suporte que vem do water cooler na parte de trás da placa-mãe, porque a partir desses buraquinhos aqui, eu vou colocar um parafuso por baixo que vai atarrachar na parte de cima, ele vai ficar assim, ó. Vai ter um parafuso que vai entrar aqui e na parte de trás ele vai sair como suporte para a gente poder encaixar o water cooler. E só que para isso, vocês estão vendo esse backplate preto? Ele vem nessa placa-mãe, geralmente é um backplate meio que padrão da AMD pro M4 aqui, então eu vou ter que tirar isso. É bem fácil, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é o padrãozinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 suportes com 4 parafusos. Esses parafusos que ele já vem na placa-mãe com esse suporte, é só tirar aqui com a chave Phillips e vocês vão ver que vai ser bem facinho. Como esses parafusos são maiores, eu vou tirar eles com a chave Phillips normal, tá? Para vocês verem, só basicamente desatarrachar aqui. Primeiro saiu.
O suporte até sai junto quando você tira o segundo parafuso. Da mesma forma que eu tinha falado do protetor do processador que vem na placa-mãe, em algumas placas-mãe, principalmente da Intel, guardem esse protetorzinho para você poder colocar de volta se você for vender a placa-mãe, se for fazer algum processo de RMA. Opa, vocês ouviram o barulho porque saiu aqui atrás, ó, protetor, tá? Ele caiu já lá atrás. Só guardar isso aqui. Bora virar de novo e instalar o backplate do water cooler. E como que a gente encaixa esse suporte? Tem esse parafuso que a gente basicamente vai colocar um buraquinho aqui. Ele não é atarrachado, tá, pessoal? Só tô encaixando eles no lugar, mas sem atarrachar. Aqui, 3, quarto. Pronto, tá tudo no suporte aqui. Olha como fica desse lado. Eu vou ter que colocar essa molinha aqui e esse standoff aqui, onde eu vou depois por cima colocar um outro parafuso. Então a gente segura aqui embaixo, encaixa e atarrachar isso aqui é com a mão mesmo, é só ir girando. Vai girando, 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 pronto. Primeiro vamos tirar esse filtro de poeira. Ele tem um filtro de poeira que vem na parte de cima, então eu vou só retirá-lo para a gente poder trabalhar. E se vocês verem aqui na parte de trás, ó, é tudo furadinho, então onde a gente vai colocar os parafusos que vai no radiador. Agora, pessoal, como que tá o water cooler? Lembrando aqui, ó, a gente montou ele, saindo desse lado como eu comentei com vocês e os fios saindo para trás. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Vamos lá, aqui tem um pouco de paciência. Vocês estão vendo que tem um espacinho para colocar os fios? Eu vou passar tanto por aqui quanto por aqui. Vamos ver como fica melhor. Ó. A minha sugestão aqui, galera, é que vocês deixem o water cooler o mais longe aqui do canto direito, porque depois a gente vai ter que encaixar o cabo de alimentação da CPU e tem um espacinho que fica bem aqui em cima. Quanto mais aí esse water cooler ficar aqui para a esquerda, mais atrapalha. Como eu vou fazer isso, então eu vou mudar de ideia. Em vez de deixar esses cabos na esquerda, eu vou passar tudo aqui pelo esse buraquinho da direita, tá? E é normal, tá, galera? Quando vocês estiverem montando o PC de vocês, vocês têm que mudar um pouco da rota, porque vê que de um jeito não cabe, ou de outro jeito fica melhor, tá? Então caprichem aqui para depois vocês não terem retrabalho ou não gostar do resultado final. Afinal, dá um trabalhinho legal montar. Então é melhor fazer um negócio bem feito do que querer fazer na correria. Beleza, então eu vou posicionar o water cooler mais ou menos nessa posição, tá? Mais próximo aqui do painel frontal. Só que lembrando que vocês têm que atarrachar todos os parafusos na parte de cima, tá? E nesse caso é o parafuso pequenininho aqui, ó. Se colocou 2 já bem preso, aí agora fica mais fácil. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei o mais para a direita possível para dar o espaço aqui no canto. E aqui eu vou colocar o restante. Agora, usar o bom e velho Phillips manual para apertar bem. Vamos sempre segurar embaixo para ver se ele está bem preso. Está bem preso. Não deixem solto, tá, pessoal? Para quando o gabinete se movimentar, o cooler não acabar se soltando ou amassando algum componente. Pode dar uma apertada um pouco mais firme, mas também sem exagerar. Tudo que tiver apertado no modo exagero aqui para computador é porque alguma coisa está errada. Aí agora, para vocês visualizarem, vamos ver se vai ficar mais ou menos como a gente estava pensando. Eu vou colocar assim, ó, tá? Com esse lado para cá e com o logo para cima. Vai ficar assim. Podemos instalar a bomba em cima do processador. A gente vai colocar esse adaptador, que também é do water cooler. Vocês estão vendo a bomba? A gente vai pregar. Encaixamos, né? É só botar aqui dentro e virar. Aqui desatarracha. E para atarrachar, só vira aqui, encaixa bem e vira firme. Pronto, pessoal, encaixado o adaptador, ele vai pegar e vai entrar aqui assim, ó, para vocês verem antes de eu colocar a pasta térmica, assim, ele vai ficar basicamente aqui, ó, tá? E aí eu vou ter uma outra molinha, que é essa aqui, ó, o parafuso, que é maiorzinho, eu vou só pregar e atarrachar por cima. Então vamos colocar a pasta térmica agora, que é uma outra parte que eu quero falar para vocês, galera. Aqui a pasta térmica. E falar, quanto de pasta térmica tem que colocar muito, tem que colocar pouco. Eu vou falar do jeito que eu gosto de fazer. Comprovadamente dá pouquíssima diferença se comparado a isso, se você colocar, por exemplo, tem gente que gosta de colocar no modelo X, tem gente que gosta de colocar no meio, tem gente que gosta de colocar e espalhar com uma pá em todo o processador. Não precisa espalhar, porque depois você coloca o processador em cima, ele vai esmagar e vai espalhar, tá? Eu gosto de fazer do jeito simples. Eu simplesmente venho aqui, coloco uma quantidade tipo de uma gota. Aí, ó, uma gota. Só tomem cuidado para não colocar muito e começar a vazar aqui, tá bom? A gente vai encaixar o processador
para ele ficar retinho, está reto. E vamos atarrachar em cima. Pronto, ó, atarrachamos. Pronto, galera, colocou na diagonal, solta, relaxa e só coloca o resto. Apertar um pouquinho mais, também sem exagerar. E esse aqui, um pouquinho mais, sem esforçar muito. Vamos passar esses cabos para a parte de trás e aí a gente depois puxa para frente de novo para ficar aqui só a quantidade de cabos que precisa. Aí, galera, bem limpo, clean, os cabos bem escondidos, top demais. Eu vou pegar o cabo que saiu daqui, que é da bomba, tá? Que tá resfriando o processador, e vou colocar onde está denominado aqui CPU fan. Sempre instalem o cooler que está refrigerando o CPU nos pinos que está escrito CPU fan aqui no caso. Então eu passei por trás, agora venho aqui, vamos encaixar aqui, prontinho, encaixado, só empurrar sem fazer força. Olha que maravilha, galera, sem muitos cabos na frente. Não podemos esquecer que a gente ainda tem aqui, ó, os cabos dos coolers que estão na bomba. Ou você tem a opção de instalar direto na placa-mãe, só que aqui no caso, como eu tenho um hubzinho que tem mais slots para colocar mais fan, eu vou encaixar aqui atrás. Essa é a vantagem desse gabinete, tá? Os que não tiverem, você só instalar na placa-mãe. Desse lado é a fan e aqui é quando for LED. Então, esse aqui é o cabinho do fan, que eu vou encaixar assim. Agora o outro eu pego e também vou encaixar aqui. Prontinho, encaixado. Caso vocês queiram saber onde que instalaria na placa-mãe, nesse caso ela está escrito chafã, eu poderia plugar direto aqui. Tem aqui, ó, aqui também tem chafã, eu poderia plugar tudo aqui, mas eu vou plugar tudo direto aqui na plaquinha que vem já no gabinete. Aí eu tenho que plugar essa plaquinha na própria placa-mãe para ela poder reconhecer. Conseguir controlar através da placa-mãe tudo que está na plaquinha. Nesse conectorzinho aqui, ó, tá? A gente puxa por aqui, ó, de uma vez. Inclusive, ó, tá vendo que ele vem com um pininho vazio? Exatamente para você não plugar no lugar errado. Então, aqui a gente vem, só tem um jeito de plugar, encaixado. Tudo que está conectado no hub ali atrás, a gente controla através da placa-mãe. Hora da instalação da fonte, pessoal. Então tá aqui, tá a nossa fonte de 750 watts. Como essa fonte aqui, ela é full modular, que a gente chama, ou seja, os cabos, eles não vêm pré-instalados, aí você tem essa opção de comprar tanto o que já vem pré-instalado, que geralmente ele é mais barato, quanto os que são full modulares. Eu gosto das fontes full modulares, você não é obrigado a colocar todos os cabos que vêm, só aqueles que você vai precisar mesmo. Só se atentem na direção que vocês vão colocar, se vocês vão colocar o cooler para cima ou para baixo. Sempre coloquem, tá, pessoal, o cooler na direção em que ele não vai jogar o ar quente para dentro do gabinete. Então, se eu colocar ele, por exemplo, assim, ele vai gerar calor e vai jogar o ar quente para o computador. Então, eu sempre vou colocar ele para baixo nesse caso, até porque esse gabinete ele tem um espaço bom aqui para poder tirar o ar para fora, tá? Ele tem quase 2 dedos aqui, vai 1,5 dedo, tá? Aqui, ó, a gente vai encaixar o cabo de 24 pinos, onde vem escrito mainboard. Nesse caso ele vai estar separadinho. Então, ó, tem o pininho aqui embaixo, você vem, pluga ele aqui assim, ó. E agora plugar a outra ponta dele aqui. Tem que plugar tudo, tá, galera? Tá bem firme. E esse lado, agora a gente vai colocar na placa-mãe. Plugar o cabo da CPU, tá? Ele vem escrito CPU aqui, ó, pra vocês verem. Tem placa-mãe que ele demanda 2 desse cabo aqui. A minha placa-mãe, ele tem um conector de 8 pinos. Então, do lado da placa-mãe, eu vou encaixar esses dois que tem 4+4 aqui, e desse lado eu coloco na fonte. Tem placa-mãe que só pede um conector de 4 pinos. Tem placa-mãe, por exemplo, que pede um conector de 8 e um de 4 pinos. Então, você vai precisar de 2 cabos desse, um para poder usar os 8 e outro para poder usar só 4. Enfim. Você pergunta, cara, mas no caso da minha placa-mãe, ela estiver precisando de 2 desses, se eu plugar um, ela vai funcionar? Ela funciona, só que a minha recomendação é sempre colocar tudo para ela poder entregar o máximo de energia que precisa. Aqui na fonte ele tem aqui, ó, CPU 2, tem CPU 1, então você consegue colocar 2 cabos. Nesse caso eu só vou precisar de um. Eu vou plugar ele aqui, plugado. O que mais que eu vou precisar? Mais 2 cabos aqui, pessoal. O cabo da placa de vídeo. Então ele vem denominado aqui no caso, e é a mesma coisa que processador. Tem placa de vídeo que só pede, por exemplo, alimentação de 6 pinos. Tem placa de vídeo que pede de 8. Tem placa de vídeo que pede 2 de 8. Tem placa de vídeo que não pede nenhum, que são as mais fracas. No caso da placa de vídeo, conectem tudo. Então eu vou colocar essa ponta que vem juntinho. E eu vou plugar aqui na VGA1 mesmo. Plugado. E agora
eu só vou precisar de mais um cabo, que é um cabo SATA para poder alimentar aí as fãs, tá bom? Então esse aqui vai na fonte, ó, esse lado, e aqui ele vai alimentar o hubzinho que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que essa saída aqui, ele vem do meu hubzinho, que é a minha placa que tá ligado os RGBs e os cores. Tenho SATA 1, SATA 2, SATA 3. Eu vou plugar no SATA 3 porque ele tá mais longe aqui, mais afastado na fonte, ele não fica embolando. Tanto faz, tá, galera? Vocês podem sempre colocar, seja CPU, VGA, SATA, 1, 2, 3, não precisa colocar sempre na 1 não, tá? Vocês podem colocar em qualquer uma delas, contanto que seja o local correto do componente, tá? Mas não importa se é na 1, na 2, ou na 3, na 4, enfim. Cuidado para não prender nenhum cabo em cima, tá? Pessoal, quando eu tô plugando aqui a fonte, eu gosto sempre já de ajudar a passar os cabos pela frente, que ele já tira um pouco desses cabos atrapalhando aqui, ele não fica atrapalhando, tá? Então eu já vou passando um pouco dos cabos, ó, por exemplo. Esse aqui é da CPU, lembra que eu falei que tem um espacinho lá em cima que é muito ruim colocar? Então eu já vou ligar aqui atrás, ligar no caso só jogar o cabo, tá? Esse aqui é um dos cabos mais chatinhos que tem. Eu já joguei aqui agora do 24 pinos também, tá? Que é o maiorzão. Entrou, tá, galera? É isso aí. Eu ainda podia ter feito um trabalho menos doloroso aqui, porque esse gabinete aqui, ele tem tipo uma baia aqui embaixo para poder colocar SSD. E aí eu posso tirar, para ficar mais fácil colocar a fonte. Só que nesse caso ela entrou tranquilo, então nem precisei tirar. Vamos agora atarrachar aqui, ó, nos buraquinhos a fonte. Aqui os parafusos, ó, que precisa, que ele já vem com a própria fonte. Tem gabinete, inclusive, que também já manda esses parafusos. No caso, esse aqui veio com a própria fonte. Bom e velho Philips automático. É isso. Agora vamos colocar o 24 pinos no seu devido lugar. Tem que encaixar esse pininho do 24 pinos no pininho que vem aqui na placa-mãe. Então a gente vira ele e espera o clique, feito. Cabinho pro lado aqui. Ó, pessoal, como tá clean. Fala se não tá bonito. Agora para a parte onde todos amam, que é quem? A nossa querida placa de vídeo. A nossa tão amada placa de vídeo, a nossa 3060 Ti, que eu acho que é a parte mais fácil de montar. Aqui no caso, vocês têm que só ver quantas baias de slot que eles utilizam para poder prender aqui. Tá? Nesse caso são duas baias. Vamos retirar esse primeiro parafuso e esse primeiro, porque a gente vai encaixar ele nesse PCI Express. Então vamos lá. Deixa eu ver se é... Sempre vejam, tá, pessoal? Se é a primeira e a segunda mesmo. Ó, não, eu ia tirar da errada. É da segunda e da terceira aqui. Guardem as baias para depois vocês quiserem instalar ou guardar o gabinete. Então a baia 1 e a outra baia. Abre o pininho aqui do PCI Express, pega a placa de vídeo. Essa aqui é uma placa de vídeo bem pequena, tá, galera? Então é fácil de instalar. Tem umas placas de vídeo aí bem brutas, que vai ficar até difícil. Ó, essa aqui só encaixou, o pininho desceu, pegar e botar o parafuso de volta para segurar ela na posição, para não ficar balançando quando você estiver mexendo. Aqui, ó, vocês rodam aqui, bota o pininho aqui, encaixado, galera. Aí, ó, firme igual eu. Que nota vocês dão aqui para essa build, pessoal? Vamos passar o cabo de energia da VGA. O cabo tá aqui, ó. Puta, esse aqui não fica uma posição muito legal. Então eu vou passar esse cabo da VGA aqui da fonte aqui por baixo, onde tem espaço logo atrás da fonte. Puxo aqui e cleque. E agora eu puxo o remanescente do cabo para trás, para não ficar uma coisa feia. Parte da frente do gabinete 100% fechado. A organização de cabos, pessoal, tudo que eu fui falando durante o vídeo é para ajudar e para facilitar na hora de organizar, tá? Esse gabinete especificamente ele tem um espaço bom atrás para depois colocar a tampa, então acho que eu não vou sofrer tanto. Mas tem gabinete que é menorzinho, você tem que sempre ter um cuidado dobrado para depois não chegar nessa etapa você tem que ficar tirando um monte de cabo para conseguir encaixar. E esses três cabinhos aqui, ó, eles são os cabinhos de LED que vêm dos dois fãs do radiador e do fã da CPU, tá? Então a gente tem que ligar ele. Daí, como esse hubzinho vem com esse splitter aqui, ó, ele já veio com 3 para a gente conectar certinho. Então eu vou plugar esse aqui, ó. Aqui. E o terceiro, pronto. RGBs das fãs também conectadas. E agora, para que obviamente esse hub funcione, ele precisa de energia. Para ele funcionar a energia dele, eu tenho que conectar no SATA
que foi da fonte aqui que a gente utilizou. É o cabo de alimentação que está no hub e esse aqui é o SATA que está saindo da fonte. A gente só vem aqui e pluga, pronto. Conectado o hubzinho para ter energia. Nesse caso aqui, pessoal, vocês veem que esse gabinete ele veio com alguns velcros para poder ajudar a prender os cabos, tá? Então não vou fazer um negócio mega trabalhado aqui, tá? Eu vou dar 2 voltas nele, pronto. Tá vendo? Já me ajuda a prender os cabos, uma parte dos cabos. Passo ele por dentro, aperta, ó. Acabamos, pessoal. Bora colocar de volta aqui a tampa traseira agora. Vamos ver se encaixa de boa. Ó, não precisei fazer força nenhuma. Não ficou aquele calo que às vezes fica aqui. Agora basta prender, rodar o parafuso. Esses parafusos desses gabinetes são uma maravilha. Pronto, galera, ó. Firme igual a chapa de aço. Vamos colocar de volta o filtro, que fica na parte de cima. Eu espero que ele ligue, né, galera? Eu espero que ele ligue, né, galera? Tô de volta aqui, turma. Agora é a hora da verdade. Tentar pela primeira vez ligar aqui. Eu já pluguei o monitor. Já pluguei também os cabos de energia e o HDMI que eu pluguei aqui na placa de vídeo, tá? Tô com o monitor bem simples. E pessoal, nunca se esqueçam, tá? Que na hora de plugar o seu monitor, se o seu computador tiver placa de vídeo externa, tem que plugar, seja o HDMI, seja o DisplayPort, sempre na placa de vídeo e não na entrada que tem na placa-mãe, senão não vai dar tela. Nunca esqueçam disso. É um erro que muita gente acha que tá com problema e acontece isso também. Ligar a fonte também, não se esqueçam. O símbolo de ligado da fonte é aquele que é tracejadinho, quando tá na bolinha tá no neutro. E vamos lá. Bom, cor deu, energia deu. Vamos ver a tela aqui agora. Galera, não ligou. E adivinhe, quem tá um pouco mais esperto notou alguma coisa que eu tenha esquecido? E pessoal, esse erro que eu cometi aqui é muito comum, tá? Eu não vou cortar do vídeo porque é legal mostrar que mesmo para quem já monta há um tempo computador, pode cometer esse tipo de erro. Falei tanto no vídeo, eu esqueci de plugar o conector da fonte do CPU e ele não ligava. E olha que eu comentei muito com vocês, hein? Que era para dar espaço para ele, enfim. E o cabo inclusive tá até aqui, tá? Então vamos plugar, sem ele não vai funcionar, porque o CPU não vai ter energia. Pronto, agora encaixado. Tá vendo, né, pessoal? Por isso que é sempre importante. Faça o double check antes de ligar. Bora mais uma tentativa? Sempre importante quando vocês forem mexer no circuito, deixem o cabo da fonte pelo menos no neutro, tá, galera? Hora da verdade. 1, 2, 3. Aqui continua ligando. Até o barulho agora do CPU a gente tá ouvindo. Reza. É normal no começo ele demorar um pouquinho, tá, gente? Principalmente se é a primeira vez que vocês estão dando boot. Ligou. Galera, só voltando aqui para vocês verem a tela da BIOS, tá? Tá 2666 MHz aqui as memórias porque eu não tinha ativado o XMP. Agora eu ativei aqui, tá? Ó, 3200 MHz. Basta salvar, beleza? E pessoal, para quem quiser comprar qualquer peça aqui, adquirir, achou interessante, achou bom, eu vou deixar na descrição o link delas. Então é isso, galera. Obrigado por terem acompanhado. Esse vídeo deu bastante trabalho, tá? Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me deem um feedback. Vou até me mostrar aqui. Se inscrevam. Por favor, comentem se vocês gostaram. O que dá para melhorar aqui no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo e fui!